o grande ponto dessa disputa é a questão do gás e do petróleo. Hoje, o grande ponto dessa disputa é a questão das terras raras. Hoje, o grande ponto dessa disputa é a questão da navegação e dos caminhos, como, por exemplo, as novas rotas da seda. Os grandes caminhos. Por que o território sírio é tão conflagrado? Por que ali você não chega a uma solução? Porque é uma disputa gigantesca sob controle dos portos mediterrâneos. Leia-se, Síria e Líbano. Nós estamos vendo nos últimos dias conflitos dentro da Síria que são até difíceis de serem explicados para aqueles que não acompanham para e passo essa situação. Porque você tinha e tem um mapa na Síria, onde você tem parte do território que os Estados Unidos estão presentes, majoritariamente áreas de produção de petróleo, e grupos que estariam ligados aos Estados Unidos sendo atacados hoje por grupos que são patrocinados pela Turquia. Grupos de extremistas que têm desde a presença de extremistas do Cáucaso Norte até a presença de extremistas de Xinjiang. Isso quer dizer que o interesse dos Estados Unidos e da Turquia na Síria não seja no sentido de prejudicar a autoridade do presidente Assad? Não. Ambos os países querem, de alguma forma, prejudicar, se não retirar a figura do presidente Assad, pelo menos enfraquecê-lo. Mas há choques de interesses aí, manifestos choques de interesse. Então, o conflito sírio é difícil de resolver, porque o que está em jogo são os portos sírios do Mediterrâneo. São os portos sírios do Mediterrâneo e o controle dos portos do Líbano, principalmente o porto de Beirute, que quando foi objeto daquela explosão, que nós acompanhamos aqui no canal em tempo real, se eu não estiver enganado, acho que são 3 anos, né? São 3 anos, se não me falha a memória, daquele incidente terrível que aconteceu no porto de Beirute. Para mim, ali você já teve uma inauguração desse conflito e dessa disputa. Vide, por exemplo, a questão da presença dos postos de petróleo que existem ali na costa israelo-libanesa, onde me parece que os israelenses avançam, os libaneses, de alguma forma, com o Hezbollah muito bem armado, se contrapõem, e você vai observar que, dentro de toda essa dinâmica de conflito do Mediterrâneo ao interior do território sírio, se disputam também caminhos, tá certo? Caminhos de entrega desse gás e desse petróleo em direção ao território turco e, por via de consequência, em direção ao leste da Europa, pelo menos Romênia, Hungria, inclusive a própria Grécia, talvez a Itália, né? Você tem toda essa dinâmica de disputa. E esse terreno, né? Não, eu não acho que foi acidente, não, Heron. Eu falei incidente, né? Porque a gente não tem um dado definitivo, mas eu não acho que foi acidente, não. Eu acho que foi um atentado, tá? Eu acho que foi um atentado, um ataque, como queiram chamar. Essa é a minha opinião em relação a esse evento lá de Beirute, tá? Por isso que eu digo, eu acho que ali você já começou a disputar a questão da hegemonia no mar Mediterrâneo. O fato é que o conflito na Síria, que dura desde 2011 e não terminou até aqui, porque o interesse é muito grande. Então, continuam colocando dinheiro. Assim como continuam colocando dinheiro no conflito ucraniano. Quer dizer, as partes que estão em conflito, elas continuam alimentando esse conflito porque elas não querem entregar o osso. Elas querem, efetivamente, ir ao máximo das suas capacidades para manter os seus interesses. Isso não importa. É o que eu digo, a vida dos jovens que estão envolvidos ali importa muito menos, muitas vezes importa muito menos do que você preservar um caminho de um gasoduto, um caminho de um oleoduto, ou um caminho pelo qual possam se fazer exportações, eventualmente, de fertilizantes ou de grãos. Esse é um dado, tá? A guerra, gente, e é isso que eu preciso conversar com vocês de maneira muito séria, muito séria. A guerra é econômica, antes de mais nada. A guerra é política, sob o sentido da profundidade territorial, se nós abarcarmos a questão geopolítica, mas ela não se faz com outra razão, senão a questão do poder econômico que implica no fato de você ter um território com uma certa salvaguarda, um resguardo ali, a chamada profundidade territorial. São interesses. São interesses. E a grande dificuldade que a gente vive hoje é que tentam, de alguma forma, traduzir. Porque, veja, as pessoas que têm, os países que têm esses interesses dentro dessa disputa, eles pensam para 150, 200, para 500 anos. Eles não pensam em termos de 10, 15 ou 20 anos. E é claro que eles vão tentar, de alguma forma, não colocar isso, né,
da maneira mais crua. Porque seria muito difícil e seria praticamente inadmissível para que nós aqui, como espectadores dessas contendas, aceitarmos que 100, 200, 300, 400 mil jovens morrem porque há uma disputa econômica entre os chamados senhores da guerra. Então tenta-se, de alguma forma, passar a ideia de que são causas efetivamente nobres. Nem sempre são causas efetivamente nobres. Muitas vezes são disputas econômicas, disputas territoriais pautadas no interesse econômico, onde negligenciam as condições das pessoas. Vide a questão de Nagorno-Karabakh da República de Artsakh. Por que nós conseguimos rapidamente no Kosovo, em Bangladesh, no Timor, no Sudão do Sul, tão rapidamente estabelecermos ali o direito de autodeterminação daqueles povos? E por que a gente tem tanta dificuldade na questão do Nagorno-Karabakh? Porque há interesses econômicos muito grandes. Né? Esse é o ponto que eu acho que a gente precisa trazer para o conhecimento e para a realidade das pessoas.